Senta aí, gente, fica à vontade. Prepare-se, aumente o volume do seu rádio. A partir de agora, você passa a ouvir o programa Diário Semanal. Diário Semanal. A apresentação: Adriana Araújo. Adriana Araújo. A notícia de maneira imparcial. Bom dia, Adriana. Bom dia, são exatamente 10 horas em ponto aqui no Diário Semanal. Quero mandar uma luta especial a toda a minha zona rural, todos os meus amigos, todos aqueles que estão ligados a partir de agora com a Adriana Araújo. Lembrando a você, hoje você levantou, você pelo menos agradeceu a Deus pelo dia. Você olhou para o lado, você viu o seu pai, sua mãe, seu marido, sua filha, ouviu o seu vizinho, abriu a porta, você viu seu animalzinho abanando o rabo, dizendo eu te amo. Agradeça a Deus pelo dia de hoje, porque muita gente hoje não consegue levantar da cama, muita gente não tem para quem dizer bom dia, muita gente não tem um filho para dizer me dá um abraço. Por isso agradeça a Deus por cada minutinho de vida. Agradeça a Deus quando o seu cachorrinho for abanar para você. Às vezes ele está dizendo para você, eu te amo, sabia? Hoje nós vamos falar de um tema muito especial. Nós vamos hoje falar da liberação, né, do tratamento de leishmaniose visceral, onde a gente agora já pode lutar um pouquinho mais para salvar os nossos amiguinhos de quatro patas, que são amigos, são animais, são dois animais, o racional e o irracional. E nós vamos falar desses dois animais, né? O ser humano e o cão. E eu te pergunto, será que tem muita diferença nas dores, no sentir, no amar? Você fica ligado no programa que aí a gente vai poder te esclarecer melhor. Daqui a pouco eu apresento os convidados a vocês, duas feras na área de veterinária aqui, na área de direito e área veterinária, Dr. Arthur e Dr. Diogo. Daqui a pouquinho eu faço a apresentação dele. Temos aqui também um apaixonado por cães, que acabou de perder seu amiguinho, e vem fazer uma homenagem justamente ao seu cãozinho hoje, para dar exemplo do que é o amor que você pode ter por animal. Esse agradecimento por esse programa eu agradeço a Renovar Utilidade Profissional. Quitanda do Bairro, magnífica em sabores. Unimed Sul do Pará, Farmácia Santa Cruz, Tertúlia Churrascaria Gourmet. Agradeço também ao Dr. Tiago Barros, nefrologista, Dr. Marcelo Berman, dermatologista, doutora Nayara Souza Silva, oftalmologista, Óticas Helena e JJ Motos, que cuida bem da manutenção da sua moto, peças e acessórios. Lembrando a você, gente, que hoje eu me deparei com uma situação muito triste. No meio do programa eu vou relatar essa situação para vocês, quando a gente estiver com o debate mais adiante. Quero mandar um abraço especial à minha grande amiga Neide, a avó do Gabriel, que está fazendo aniversário. Neide, você não é uma amiga, é mais que uma amiga. Para mim é uma irmã. Um abraço também do meu coração. Às vezes, Neide, a minha ausência com você não é esquecimento de você não, minha amiga. É falta de tempo e às vezes querendo poupar você de ver, às vezes, alguns momentinhos meio tristes que eu venho passando. Mas você mora no meu coração. Bom dia, que Deus te abençoe e que essa data se repita por muitos anos. Para começar a série, eu gostaria de fazer uma reflexão em cima do tema que nós vamos fazer, né? Vamos abordar hoje. Engraçado, essa mensagem foi criada por uma pessoa em homenagem a um grande velho amigo que perdi há poucos dias. Um amiguinho de quatro patas. Você fala assim, Adriana, tá falando de cachorro como se falasse de gente. Qual é a diferença? Né? Eles têm dor, sentem dor, têm amor, eles só não falam. Mas se você soubesse o amor, você só vai saber o que é o verdadeiro amor quando você entender o amor de um animal. Aí essa pessoa escreveu assim: sentir vendo, ouvir os sons, sentir o vento, ouvir os sons, correr e brincar, sentir os raios de sol tocar a terra, se refrescar em pleno dia quente dos nossos corações, disparado, esperando por alguém que tanto amamos chegar. Para que nós podemos encostar nossa cabecinha, a gente daria até a vida por uma pessoa, pelos nossos donos. Acabei de descrever a sensação que o meu cachorro sente. Agora eu pergunto a você, é diferente de um dia que você já sentiu quando você vê alguém que você ama? Há diferença?
Ao mesmo tempo, desejo de querer viver, de sobreviver. Existem dois tipos de animais, o racional e o irracional. O mesmo anseio de amor e carinho contém nos dois. A mesma oportunidade você não acha que deveria ser dada aos dois? Pense e reflita quando você pegar um animal para criar, ou quando você pensar em maltratar um animal de rua. Esse oferecimento da Unimed, sul do Pará, em homenagem ao meu velho amigo Scooby, de 4 patas que partiu, mas viveu até seu último momento de vida. Porque 15 anos, 5 dias, 5 meses e 1 dia. Porque teve muito amor mesmo, o seu dono, Arnilson, que deu assim, tudo de melhor, tudo. Ali sim, eu vi que é amor, de verdade, em ambas as partes, família inteira. Mas o Scooby parecia assim, entender, e não queria partir, porque ele achava que ele tinha que dar até seus últimos minutinhos para aquele amigo tão fiel. Obrigado, Arnilson, por ter cuidado tão bem de um amiguinho de 4 patas. Bom dia, Arnilson. Bom dia, Adriana. Bom dia, ouvintes. A gente vai falar um pouquinho aqui do Scooby. Não sei se eu tenho um tempinho agora. Tem um minutinho para fazer a apresentação da mesa. Eu vou dar um pouquinho do texto aqui que eu produzi como forma de provocar um pouco de conforto à minha filha, que ela não mora aqui, mas ela, de longe, ela monitorava o Scooby todos os dias, né? Todos os dias tinha que passar o relatório, né? Do que acontecia com o cachorro, né? Do nosso amigo, quer dizer, né? Diferente do Marley, do filme, onde os donos diziam que ele era o pior cão do mundo, que era bagunceiro, com o Scooby foi diferente. Ele, apesar de ser bagunceiro também, aquela fase que os cachorros passam, o Scooby foi muito carismático. Ele encantava as pessoas. Todos que os viam admiravam sua beleza. Ele praticamente foi o amor personificado. Ele era um distribuidor de carinhos e de ternura, né? Aliás, ele foi o melhor cãozinho do mundo. E a gente teve o prazer de cuidar dele, né? E o Scooby foi uma pessoa boa. Ele representava bons sentimentos e era gostoso o seu carinho trocado. Ele nos fez feliz e eu acredito que também foi feliz, né? Ele foi um filho mesmo, um amigo que se deseja, fiel e companheiro em nossas vidas, né? Então o Scooby foi o melhor cãozinho do mundo, o melhor amigo que se pode ter. Acompanhei cada minuto. Eu tenho um texto aqui que a minha filha colocou também. Hoje o programa está começando diferente, justamente em homenagem a todos os nossos amiguinhos de 4 patas. Ela, sabendo que ia ter esse programa, que iam falar um pouquinho do Scooby, que praticamente morreu de velhice, né? 15 anos, 5 meses e 1 dia que esteve conosco, né? Então a Vanessa fez um texto agradecendo o carinho que o Scooby recebeu, principalmente da Adriana Araújo, porque a gente ficou desesperado, né? Aí quem vai, onde é que vamos sepultar o Scooby, né? Lembramos que a Adriana, que gostava dele, né? A Adriana Araújo havia prometido que ia cuidar dele quando ele morresse, né? Então vou ler só um pouco aqui, estou um pouco emocionado. Esse texto foi feito para Adriana Araújo e eu vou ler só um pouco aqui, porque é muito grande. No mundo em que vivemos, é difícil acreditar na bondade e muitas vezes só percebemos a presença dela nos momentos de provações, quando ela está ali, quietinha, habitando o coração de alguém que em todo momento se faz presente, incansavelmente, consolando o outro coração que chora e sofre com a dor da perda, né? Então, Adriana, mais do que uma grande amiga, você se mostrou também um grande ser humano, daqueles que não se encontra por aí. Graças a você, conseguimos tornar a partida do Scooby em um momento mais digno, né? Reconfortante, mesmo quando isso parecia impossível, mas... Então, muito obrigado. Eu que agradeço por isso. Obrigado pelas palavras, mas sou apaixonado por animais, mas o Scooby era especial. Era muito especial.
Os olhinhos dele transbordavam de amor, de carinho. Era um agradecimento. Hoje você amar um animal, você dedicar o seu tempo ao animal. Aliás, nós não cuidamos de animais, eles que cuidam da gente. Sabe por que o animal vive só alguns anos? Porque o ser humano a vida toda não aprendeu a amar, ele vive tão pouco. Ele te ensina a amar o tempo todo, não é verdade? E eu quero hoje dedicar esse programa ao meu velho amigo Scooby, mas hoje eu quero que vocês conheçam também. Quero que você fique aí na mesa, Nilson, depois ainda quero falar com você. Eu quero apresentar o Dr. Arthur, dono do Império Animal, um veterinário maravilhoso que assim, eu tenho histórico desse homem de longe. Engraçado, o cliente dele está em São Paulo, me ligou, Adriana, algum problema com teus cães aí, corre com o Dr. Arthur, que ele, quando a medicina veterinária não resolve mais, passa para o Dr. Arthur, que ele tem um jeitinho todo especial, amor, carinho e respeito pelos animais. Então eu tenho assim, muito a agradecer pela presença, gostaria de fazer a apresentação, porque hoje ele vai estar aqui. A nossa matéria hoje é autorização para o tratamento de leishmaniose visceral. Nós temos boas notícias, nós já podemos tratar dos nossos animais sem precisar sacrificar. Mas isso no decorrer do programa vocês vão poder entender melhor através de um bom veterinário e de um advogado que está aqui para explicar também em regras da lei. Doutor Arthur, bom dia, seja bem-vindo ao programa Diário Semanal. Faça a sua apresentação, seu perfil profissional. Bom dia, Adriana. Obrigado pelo espaço aqui na rádio. Agradeço o convite mais uma vez. Eu fico muito feliz de estar debatendo esse tema da autorização do tratamento de leishmaniose visceral, porque até há um tempo atrás a gente acabava sendo condenado ou a não tratar ou realizar a eutanásia nos nossos pacientes. Então, a partir dessa decisão, a gente tem, graças a Deus, para onde fugir. E agora mais um ponto para bater em relação à ineficácia da eutanásia como controle dessa doença. Até disso a Scooby deu sorte, né? Uma boa notícia, né? Eu gostaria de apresentar também o nosso advogado, que se faz presente à mesa para acompanhar, para a gente falar sobre as leis que foram liberadas. Doutor, bom dia, doutor Diogo. Bom dia, Adriana. Meu nome é Diogo. Bom dia, ouvintes. Eu agradeço a oportunidade, esse espaço no seu programa, principalmente para tratar de um tema que eu gosto muito, que são os animais, que são os cachorros, né? E fica minha homenagem também ao Scooby, né? Pelo visto ele foi um cachorro apaixonante que deixou boas lembranças e essas lembranças permanecerão para sempre. E sobre a matéria da leishmaniose, a parte legal já está sendo bem discutida no Brasil, principalmente quanto à liberação do tratamento com medicamentos importados, que o Dr. Arthur conhece bem esse tipo de tratamento, e nós iremos abordar durante esse programa. Então, fico muito agradecido pela oportunidade. Eu que agradeço. Mas eu quero dar um alô especial a uma pessoa muito especial que está aqui na minha sala. Hoje está aqui no meu estúdio, meu velho amigo Caio. Nossa, senhora, um economista, um cara assim, fera. Participou várias vezes do programa. Cada vez que ele vem aqui no meu estúdio, parece assim que acende mais uma lâmpada, né? De alegria, de carinho, uma pessoa maravilhosa. Para quem não conhece o Caio, tem que conhecer. Caio e Anilson são duas figuras assim indescritíveis, né? Não tem como descrever. Eu olho para vocês, eu vejo. O Anilson, eu brigo muito com ele, nós somos dois amigos. Acho que é por isso que a gente se dá bem, que nós brigamos muito, né? Já com você eu não brigo, né, Caio? Mas com o Anilson é incrível, né? Eu gostaria de abreviar aqui para vocês um pequeno texto para que quem esteja do outro lado possa entender do que nós vamos discutir hoje. Há uma batalha silenciosa no Brasil, apesar de poucas badaladas. Ela é polêmica, colocada no ponto central de discussão do tratamento da leishmaniose, nos casos de leishmaniose. Em janeiro de 2003, no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, negou a vigência à portaria do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que não permitiu o tratamento dos cães infectados com medicamento humano, nem importados. O cordão veio em resposta à ação movida pela organização não governamental Abrigo dos Bichos de Mato Grosso do Sul, considerando que no país não existe um medicamento específico para o tratamento da doença em cães. Até então, os animais contaminados só tinham um destino: o sacrifício. A leishmaniose visceral canina tem controle, tem tratamento eficaz, portanto não é necessário fazer eutanásia no animal, exceto, é claro, em caso de específico, afirma o veterinário Leonardo, na Clínica Veterinária Animal Centro,
Isso porque, após o tratamento, o cão deixa de ser um reservatório ativo, portanto não é mais um transmissor. Mas para contar as boas novas sobre o tratamento, foi regularizado e estamos aqui na mesa composta por 2 profissionais capacitados para informar melhor as mudanças que haverá. Mas como todo debate começa com uma pergunta bastante comum para que quem está do outro lado possa entender, eu faço a primeira pergunta ao doutor Arthur. Estamos novamente com uma pauta sobre leishmaniose. Nossos últimos debates sobre o tal tema ocorreu em uma mudança a qual o Diário Semanal não poderia deixar de anunciar as boas novas. Mas antes de aderirmos ao ponto-chave da nossa mesa de hoje, doutor, vamos relembrar sobre o que é leishmaniose para uma melhor compreensão dos ouvintes do que é essa doença e como é transmitida. Gostaria que o senhor relembrasse isso. Okay. A leishmaniose é uma doença, então, parasitária. Ela é uma doença passada por um mosquito chamado flebotomídeo, ou mosquito palha, comumente conhecido, e ela é passada através de picada, onde esse reservatório ou vetor, ele passa o protozoário, né? O protozoário, normalmente, ele é transmitido de um mamífero contaminado, então pode ser cachorro, gato, rato, cavalo e mesmo homem para outro mamífero, né? Passando então o reservatório e transmitindo a leishmaniose. Por que a vítima maior são os cães, doutor? A vítima maior são os cães porque o controle ainda no nosso país, ele é especificamente apontado em direção aos cães. Então, a eutanásia dos cães e não relacionada ao controle que é mais indicados, principalmente pela OMS, né, que é o controle do vetor. Então, o cachorro, ele é feito a eutanásia e, mesmo assim, a gente não tem resultados muito significativos com esse tipo de controle. Aqui em Marabá, já teve algum caso assim que o senhor possa citar em relação a... Tem pessoas que às vezes procuram até como desculpa, né? Pessoas que querem se livrar do animal e acabam entregando ele para ser sacrificado. O senhor acha que com essa desculpa da leishmaniose... Eu acredito que também pode ter acontecido isso, mas no início da doença a população ficou bastante assustada, né? Com isso, qualquer doença de pele, qualquer doença sistêmica, a pessoa pensava no caso de leishmaniose e já entregava o seu cachorro para eutanásia, não procurando nenhum diagnóstico tipo mais preciso para fazer o tratamento. Então, muitos cães foram eutanasiados sem ter a doença no início da contaminação aqui em Marabá. Aí a gente já vê que não tem tanto amor assim por animais, né? Também. Porque, normalmente, quando você é um animal, você vai ter as últimas consequências, não é verdade? Apesar do tratamento para o leishmaniose visceral canina ser permitido na Europa e em vários outros países do mundo, no Brasil a discussão antiga provoca polêmicas porque não era permitido o tratamento dos cães infectados com medicamento humano nem importado, mas por que essa polêmica? Pergunta ao doutor e sequência, doutor Diogo, mas o doutor Arthur, por favor. Eu acredito que essa é mais uma parte que ela tem relação com leis, né? Eu acredito que o doutor Diogo ele vai conseguir explicar mais adequadamente o assunto. Doutor Diogo, por favor. Não se sabe qual o motivo adotado pelo poder público, o que embasou a edição de uma portaria interministerial da Anvisa e da MAPA, né, que é o Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, é a portaria 1426 de 2008. Não é que ela indicava a eutanásia, mas ela proibia o tratamento do animal, o tratamento do cachorro, com medicamentos indicados para seres humanos. E alguns medicamentos que não estavam registrados na MAPA, por falta de pesquisa. Aquele velho problema que acontece no Brasil, que a gente vê que alguns medicamentos de outros países conseguem solucionar, conseguem resolver e curar determinado tipo de doença, mas por falha técnica, por falta de pessoal, não digo de pessoas qualificadas, mas falta de dedicação do poder público, demora para aprovar dentro do país. Em função disso, editaram essa portaria e proibir o tratamento dos animais com medicação humana e de alguns medicamentos que não estavam registrados na própria MAPA. É uma falta de visão
clara, assim, dos técnicos responsáveis pelo poder público, porque enquanto em outros países se adotavam sistemas, se adotavam medicações para poder curar a doença e a gente poder se beneficiar da companhia do nosso melhor amigo durante algum tempo, no Brasil o poder público não dava muita importância para isso. E ao invés de combater o vetor da doença, que é o mosquito, como o Dr. Arthur deixou bem claro nessa primeira pergunta, e não só o mosquito, mas o ambiente em que se prolifera o mosquito, que são essas vias públicas mal cuidadas, que são os lixos. Eu acho que antes de começar a falar do poder público, cobrar do poder público, a gente começa dentro de casa. Com a higiene dentro de casa, aí sim a gente pode cobrar do poder público. Mas voltando, então essa portaria interministerial, ela proibiu o tratamento dos animais, dos cachorros, com medicamentos humanos e com outros medicamentos que não eram registrados na MAPA. E recentemente, teve uma aprovação, uma nota técnica, agora em setembro, que permite o tratamento da leishmaniose por meio de uma medicação que o Dr. Arthur vai me relembrar o nome da... Mifeprant. E a gente consegue tratar e curar a leishmaniose, como vai ser bem abordado pelo Dr. Arthur, por meio desse medicamento. Mas é um grande avanço que o poder público teve ao adotar essa portaria. Só que antes de adotar essa portaria, tivemos várias discussões na seara jurídica, que eu acho que vai ser melhor abordada na próxima pergunta, eu acredito, que trata a respeito da eutanásia desses animais, que trata a respeito dessa própria portaria que proibia o tratamento. Então é isso, Adriana. Bem, lembrando a vocês não ser tão breve comercial, eu volto já já. São exatamente 10 horas e 35 minutinhos. Se meu relógio não estiver muito adiantado, quase 40 minutos, na verdade, 10h40. Oferecimento a renovar. Lembrando a você, se estiver deprimido, estiver com situação difícil com a mulher, passa na Renovar, ele está renovando a vida de todo mundo. E a mulherada vai ficar contente. Teve um amigo meu, que eu vi no sábado passado aqui, Adriana, eu estava com 3 dias fora de casa, que minha mulher me botou para correr. Levei na Renovar, realmente resolveu. Mas a minha conta, eu vou passar 1 ano pagando, mas vou pagar em suave prestação. É isso aí, a Renovar resolve o teu problema em casa, enquanto mulher, promoções, e mandando um abraço, ao meu grande amigo, Sônia. Sônia, para você um abraço. Cuida bem dos meus clientes, tá, Sônia? Dos nossos clientes, porque a dificuldade está grande, tudo está com dificuldade. Continuando o nosso debate aqui, também chegou mais uma nossas amigas que vai participar do debate, a Andréia, que depois a gente vai falar muito sobre a área dela, principalmente o abrigo, as dificuldades que hoje é manter um trabalho social também. Eu volto a perguntar, em um site foi anunciado que o Brasil era o único que ainda utiliza a morte dos animais como instrumento de saúde pública. Só que foi contestada por especialista que a eutanásia não garante a diminuição do índice de contágio da leishmaniose em cães. Isso seria verdade? De fato, não garante? A matança não seria a melhor estratégia para prevenir a saúde do modo geral? Pergunta ao doutor, vai para a área jurídica, né? Essa pergunta. Então, Adriana, a indicação de eutanásia, ela é ela é muito equivocada. O único meio de acabar com a doença é combater o mosquito, porque o ser humano também pode ser transmissor da doença, ele pode ser picado pelo mosquito e virar um reservatório. Então não adianta indicar a eutanásia do animal. É um grande equívoco do poder público quando eles indicam a eutanásia. Primeiro, a Constituição Federal ela garante direito de propriedade aos animais, e se o poder público, identificando se o animal ele é portador do protozoário da leishmaniose, se ele obrigar o proprietário do cachorro a eutanasiar, ele está cometendo um abuso de autoridade, ele pode responder por isso, tanto criminalmente quanto civilmente. Aquele agente público que obrigar que o seu animal seja eutanasiado, ele tem que responder por isso, porque isso é um crime. Existem várias formas de você tratar essa doença. E
essa matéria, inclusive, sobre a eutanásia, foi discutida no Tribunal Regional Federal da Terceira Região. E o desembargador, o nobre desembargador Johnson de Salvo, ele disse o seguinte, que não tem o menor sentido humanitário a má conduta do município em submeter o holocausto aos cães acometidos de leishmaniose visceral, sem qualquer preocupação com a tentativa de tratar os animais doentes, e menos preocupação ainda com os laços afetivos que existem entre humanos e cães, pretendendo violar o domicílio dos cidadãos sem ordem judicial para despoticamente apreender os animais para matá-los. Então, se você levar o seu animal para um centro de zoonose e identificar que este animal tem leishmaniose, o único meio, existem vários meios de tratá-lo, e se aquele agente público lhe obrigar a eutanasiar, ele pode responder por civilmente e criminalmente. Então, antes de procurar a eutanásia, procure tratamentos. Eu acho que é a melhor forma de você manter o animal, principalmente vocês que têm carinho, que têm respeito. Se não tiver carinho, que tenha pelo menos respeito, que é uma vida. É verdade. E melhor que nem o doutor Arthur para falar um pouquinho também sobre essa pergunta, né? Se diminui índice de contágio da leishmaniose, isso seria verdade de fato, doutor? Na verdade, o que a gente tem de dados é que cidades onde ocorreram a eutanásia em massa, houve, na verdade, um aumento da leishmaniose em humanos. Alguns pesquisadores relatam que o motivo é, quando a gente não tem mais o cachorro como um agente que naturalmente é picado, o vetor naturalmente ele vai procurar uma segunda opção. E a segunda opção naturalmente é o humano. Então, cidades onde tiveram eutanásia em massa, a casuística em humanos aumentou. E não ao contrário, como a gente normalmente seria previsto fazendo a eutanásia. Você ouviu muitas histórias e também presenciei pessoas que chegaram ao ponto de ser obrigadas a entregar seus animais, pessoas que sofreram com isso, mas infelizmente foram obrigadas a entregar seus animais justamente para serem sacrificados. E tem pessoas que têm animais com um filho, como eu abri o programa justamente falando sobre o amor de um animal e de seu dono, para que as pessoas pudessem entender essa matéria. Eu mesmo tenho 4 animais que eu considero os meus filhos, né? Eu tenho 4. Até uma homenagem ao Calaio, a Branquinha, a Belinha e a Rajada, são os meus filhos. Eu tenho Shakira, Dara, Nina e Pedro. Pedrinho é o mais sapeca, o mais terrível dele, ele é irreverente. É um cachorro, ele tem opinião própria, é uma personalidade de um menino assim, irreverente, mas muito inteligente, mas cheio de amor e carinho. Então o Pedrinho, ele é terrível, não sei nem como descrever, mas eu só sei dizer uma coisa, que eu nada faria eu matar meu cachorro. Eu iria até as últimas consequências para qualquer tratamento, para não só para ele, como para qualquer outro animal. É um membro da família, então a gente não pode procurar a opção mais fácil, a gente precisa tratar, a gente precisa cuidar. Eu acho que essa sua profissão, doutor, é engraçado. Às vezes as pessoas falam assim, qual a diferença de um médico que trata o humano para um médico que trata o animal? Acho que eu acho muito bonita a área veterinária, porque você lida com animais que você praticamente tem que adivinhar o que ele está sentindo. Porque o humano, ele fala, ele grita, ele diz o que dói. O animal não. Então é muito amor. É uma profissão linda, linda. Andréia, bem, uma decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região autoriza o tratamento da leishmaniose visceral, essa pergunta vai para o doutor Diogo, em cães em todo o país. O pedido da liberação foi feito em cão, movido pela ONG Abrigo dos Bichos, cedido em Campo Grande. Mas como funciona esse tratamento? É gratuito? O governo, os próprios donos devem bancar com essas despesas? Como funciona, doutor, para que as pessoas possam entender melhor? O primeiro Tribunal Regional Federal da Terceira Região, ele é uma base de jurisprudências em proteção aos animais, em proteção aos cachorros, principalmente em razão dessa doença da leishmaniose. Num primeiro momento, o tribunal ele proibiu que o município de Campo Grande obrigasse a eutanásia dos animais contaminados, o que foi muito importante, foi uma vitória muito importante no país. Como eu falei, o servidor público não pode
obrigar que você pratique a eutanásia no animal como forma de tratamento, o que é um holocausto, como ressaltou o desembargador. Mas teve uma decisão muito importante também, da 4ª turma deste mesmo tribunal, sobre a portaria, primeiro, a portaria ela impedia o tratamento com medicações humanas e alguns medicamentos que não eram registrados na MAPA. E essa decisão declarou a inconstitucionalidade dessa portaria. Ou seja, você pode tratar os animais por meio de medicações humanas e medicamentos que não são registrados na MAPA. Isso foi uma vitória muito importante. O que também caiu por terra totalmente essa portaria a partir do momento em que se permitiu a importação de um medicamento que o Dr. Arthur sempre me lembra o nome do medicamento, que é o mais indicado para o tratamento da leishmaniose. E essa decisão, ela foi convalidada, ela foi ratificada pelo STF, ao tempo era o ministro-presidente Joaquim Barbosa, em 2013. Então foi um avanço, foi uma vitória significante no Brasil. Doutor Arthur, você gostaria de complementar essa pergunta? Continuando essa pergunta? Eu acredito que, nesse primeiro momento, a pergunta ela relata se o governo teria como bancar o tratamento da despesa. Então, nesse primeiro momento, o mais importante é que ela está liberada, né? Ela, a partir de dezembro, janeiro, começa a ser comercializada no Brasil. Eu espero que, em pouco tempo, a gente tenha ações públicas para a liberação dessa medicação também para a população, ou alguma forma de diminuir o valor dele, né? Porque a gente sabe que nesse primeiro momento ela não vai ser uma medicação de um valor muito baixo, né? Então acredito que a vitória está na liberação da medicação. E como todo, a gente sabe que a humanidade, quando unida, ela move montanha, não é verdade? Verdade. Então, se a gente já deu um grande passo, agora cabe às pessoas também lutarem e cobrarem do poder público a liberação, talvez, né, desse medicamento, a gente poder até estudar um jeito desse medicamento ser facilitado. Afinal de contas, os animais merecem isso. Estou fazendo algumas perguntas aqui, daqui a pouco eu dou continuidade a essas que estão chegando aqui para a gente não sair fora do foco da pauta. As clínicas que cuidam especificamente dos nossos cãozinhos estão estruturadas para atender tais animais, dar suporte necessário para o tratamento dos animais apresentarem dado que apresentam a doença leishmaniose, doutor? Eu acredito que a maioria das clínicas estão preparadas para atender o animal com a doença. A parte veterinária clínica, a gente já tem informações há muitos anos sobre o tratamento. O miltefosfuram mesmo foi lançado em 2008, né? Então, desde lá a gente tem tido informações sobre essa medicação, só a gente não estava podendo utilizá-la. Agora, com a liberação, eu acredito que a gente tem informação e agora a gente vai poder utilizá-la. Uma das coisas que eu estava conversando com o André, você, André, que tem a direção, né, de uma ONG, que está sendo feito um abrigo de animais, qual a tua maior dificuldade em relação quando se trata da leishmaniose? Primeiramente, quero te dar um bom dia, né, para você. A Andréia, por favor, Andréia, um bom dia. Bom dia. Eu me chamo Andréia, eu faço parte da ONG Focinhos Carentes aqui da cidade. E assim, em relação a essa doença, para a ONG, para nós protetoras, tem sido um tanto triste, porque de muitos animais que são resgatados, uma grande parte normalmente é portador da doença, e acaba que, infelizmente, a ONG tem que optar pela eutanásia, uma eutanásia responsável, com o animal sendo anestesiado, porque a gente sabe que em alguns casos isso não acontece, né? E assim, a ONG inclusive paga de uma forma particular por essas eutanásias, para que a gente tenha segurança que esse animal não vai sofrer nesse processo. Mas assim, é muito triste porque nós entendemos que o nosso papel é resgatar, cuidar e dar a chance desse animal ter uma nova família. Ter uma nova família, né, ser adotado. Exatamente, mas com essa doença, a gente sabe que dificilmente ele será. É difícil, às vezes, a gente conseguir adoção para um animal saudável, quanto mais um animal com essa doença.
E aí essa doença tem atrapalhado o trabalho da ONG nesse sentido. E tem uma coisa interessante que eu gostaria de falar, que aconteceu inclusive essa semana. Um amigo meu me mandou um WhatsApp preocupado que o cachorro dele estava com um sintoma. E aí ele tinha ficado preocupado com os filhos pegarem a doença. Mas aí eu queria que as pessoas tivessem consciência que não se preocuparem com essa doença quando o seu cão apresentar um sintoma. Porque não é o seu cão que vai lhe transmitir a doença, é o mosquito, né? Então a pessoa tem que se preocupar com o mosquito. Sei lá, colocar plantas em casa que sejam repelentes, né? Usar repelente, fazer a pulverização na casa, que é um processo que já é comprovado que é eficaz. Não o fumacê, porque até eu tinha uma informação equivocada de que o fumacê poderia funcionar nesse processo, mas pelo que me foi passado não, mas que a gente pode fazer com aquelas maquininhas de veneno em casa esse processo que chama flambagem, é isso, doutor? Isso, pulverização em cipermetrina ou deltametrina. Isso, e aí sim a gente vai estar protegendo a nossa família, o nosso cachorro, e usar, as pessoas que têm condições de usar a coleira, Excalibur ou a livre nos animais, fazerem isso, porque ele, além de estar protegendo o cão, vai proteger a sua própria família, né? Também em relação ao animal poder ser contaminado pela doença, né? Então, assim, às vezes as pessoas se preocupam somente com a doença quando o animal tem algum sintoma e pensa que se livrando do animal, muitas vezes vai estar se protegendo da doença. E não é o caso. Mesmo que você retire o seu cachorro da sua casa, caso ele tenha doença, o mosquito que provavelmente picou o seu animal continua lá. Ele tem chances de picar você, seus filhos, não é essa a forma de resolver. De acordo com o ambiente, né? Se proliferar e aumentar. Exatamente. Então, assim, a ONG fica muito triste com tudo isso, fica triste com algumas informações que são passadas nos órgãos que são responsáveis por isso, porque a gente conhece pessoas que procuraram o centro de zoonoses, levaram o animal lá, receberam a informação que eles eram obrigados a deixar o animal lá, porque tinha dado o teste rápido positivo, e que, assim, não passam a informação muitas vezes que a pessoa tem a possibilidade de tratamento. Exatamente, que isso é uma decisão dela, como o doutor aqui falou. Quem tem que decidir se vai entregar espontaneamente ou vai optar pela eutanásia ou não é o proprietário do animal. Isso não é papel do funcionário público induzir ou dizer que a pessoa tem que fazer isso, né? A pessoa é que tem que decidir, mas eles poderiam pelo menos passar a informação: olha, existe tratamento, você pode procurar um veterinário e ir atrás disso, porque o tratamento não é gratuito, e você, a partir daí, tomar a decisão se você quer ou não fazer eutanásia. Mas acho que deixar a pessoa ter a opção, porque nós tivemos casos de pessoas que depois nos procuraram e choraram, entraram em desespero, porque o animal já havia sido eutanasiado e ela não sabia que havia tratamento, porque não foi essa a informação que foi passada lá, entendeu? Então, assim, eu acho que a pessoa tem esse direito. E a família sofre, criança fica doente porque o cachorro não está mais lá, simplesmente pela falta de informação, né? E sem contar que muita gente não sabe, o animal, ele entende quando a gente está abrindo mão deles. Aí, às vezes, ele deve se perguntar, ele não abriria mão do amor da gente? É justo que a gente abra? Quer dizer, eu penso assim, né? É tão pouco tempo, 15 anos passa rápido. Na vida de uma dor e de uma criança, 15 anos de um amigo de 4 patas. Eu já vi crianças, sabe, que formaram sua personalidade, porque quando a criança ele passa a ser responsável pela adoção, por cuidado de um animal, você já está ensinando ele. E o animal ele pode ensinar muita coisa para um ser humano, principalmente amar, né? Porque o animal ele já nasce sabendo perdoar. Pode observar, você bate no cachorro, demora um pouquinho e ele volta. O ser humano não, se você bater, ele espera para te dar o troco. O animal, ele já te perdoa antes de você pensar em pedir desculpa para ele, não é verdade? É verdade. Então, eu sempre digo, no dia que você entender o tamanho do amor de um animal, nesse dia você vai dizer assim, eu aprendi a amar. Eu continuo insistindo nessa tese. Vamos aos nossos comerciais, eu volto já com o terceiro bloco. E também algumas perguntas que colocaram aqui, que eu preciso levar ao ar. Eu gostaria de lembrar a vocês, gente, que a Farmácia Santa Cruz tem tudo o que você precisa. Medicamento até com 90% de desconto, tá? Lembrando a vocês, inclusive, que a farmácia popular
já está funcionando lá na farmácia Santa Cruz. E lembrando a você o telefone de contato, tá? Eles também atendem, se caso você tiver uma emergência, ligar, eles a pronta entrega para vocês. Assistência farmacêutica, medicamentos 50% até 90% de desconto, variedade de produto e muito mais. Na Avenida Antônio Maia, 1370, telefone 3324-1379. Não esquecendo, farmácia Santa Cruz. O que você precisa, a gente tem. Então, lembrando, dando um abraço para o seu Heraldo aí e toda a sua família. Bons comerciais, eu volto já já. São 11 horas e 5 minutinhos, oferecimento Óticas Helena. Bem, lembrando a vocês que o debate está maravilhoso, está muito bom, até porque a gente está falando de uma coisa muito boa, é como salvar seu amiguinho de 4 patas. O que eu gostaria de daqui a pouco esclarecer mais para frente é como a pessoa, o ser humano, pode perder o medo de tratar do animal. Por enquanto a gente vai dar continuidade ao debate para a gente chegar até lá. Segundo o estudo dos sintomas de leishmaniose no cão, são basicamente lesões na pele, perda de peso, descamações, crescimento exagerado das unhas, dificuldade de locomoção. O mesmo fazendo o tratamento, corre esse risco de o nosso cãozinho não resistir. Infelizmente, o sacrifício seria a opção, doutor. Então, a leishmaniose, além desses sinais, ele pode apresentar outros. Na verdade, a gente tem catalogado aqui no Brasil mais de 20 espécies de leishmaniose. E só uma que acaba dando a visceral, né? Que é a Donovani. Normalmente, o que a gente realiza na nossa empresa? A gente faz um exame que a gente chama de perfil renal. A morte natural do animal com leishmaniose, quando ele não tem chance, é quando as substâncias renais elas ficam muito aumentadas, né? Se o animal tiver um nível muito exagerado de substâncias renais, a gente conversa com o proprietário e explica a dificuldade de tratamento. Normalmente, quando elas estão baixas, o animal ele tem uma qualidade de vida muito boa. Alguns sintomas assim, mais específicos, doutor, para que as pessoas... Porque hoje se passou a notícia de maneira tão distorcida, tão errada, principalmente a quem deveria estar ajudando, que é os humanos, acabou distorcendo um pouquinho algumas informações, né? Me diga uma coisa, quais são os sintomas específicos para que as pessoas possam identificar? Eu acho quase que impossível a própria pessoa identificar, né? Sim. Mas para que perca um pouco esse pânico que foi se criado nas pessoas, que qualquer perda de pelo já acha que o animal está com leishmaniose. Então, normalmente a leishmaniose, os sinais mais clássicos da doença são perda de pelo na ponta da orelha, descamação no focinho, lesões em volta do nariz, em volta da boca, aumento da cavidade abdominal devido ao aumento de fígado e baço, né? O crescimento acima do comum das unhas e a descamação também na ponta dos pés. Essa descamação que o senhor fala na unha, tipo E na ponta, no pé mesmo, né? Então ele na perde patinha. o pelo, normalmente, e começa a descamar o pezinho. Então, mas isso são lesões que podem, em alguns casos, pularem, né? E tem animais que já chegam com um sinal renal. Então é uma doença bastante complexa em relação aos seus sinais. Porque alguns animais só apresentam a fase cutânea, outros apresentam só a fase mucocutânea, que apresentam lesões nos olhos, nos ouvidos, na boca, e alguns apresentam as lesões mais viscerais, que é no rim, no baço, no fígado, né? Então é uma doença que realmente só os profissionais conseguem fechar o diagnóstico, né? E ainda assim, em alguns casos a gente precisa de exames laboratoriais de alta qualidade, como exames de DNA para fechar alguns casos, porque realmente alguns animais não têm sinais evidentes da doença. Porque eu estava, inclusive, tem um caso de um cachorrinho que os irmãos dele não deu no exame nada sobre a leishmaniose. Mas só um da terceira cria apresentou um sinal positivo. Isso tem a ver com o DNA do cachorro? Sim, pode ter. Uma coisa que a gente sabe é que o mosquito ele tem preferência também por tipagens sanguíneas de cachorro. Então, são mais atrativos. O mosquito atrai a certos tipos sanguíneos.
Então tem animais que têm a chance maior de ficar doente. Outra coisa que a gente sabe também é que a leishmaniose ela pode passar da mãe para os filhotes através de via placentária, né? Então o filhote já nasce com a doença, só que ela só vai se manifestar nos animais mais fracos. Os mais fortes, eles podem ficar sintomáticos para o resto da vida. Se o meu cão estiver infectado, morder alguém, está uma preocupação tão grande das pessoas aí, como eu falei, algumas informações distorcidas, até vou perguntar para o nosso advogado aqui, o mesmo alegar, eu devo sacrificar o meu animal, eu preciso, sou obrigado a fazer isso? Então, a princípio, a doença que normalmente passa através de mordida é a raiva, né? A leishmaniose, somente o contato através de picada de mosquito, né? Então, quando a gente tem um animal contaminado na região ali, na verdade o animal é só um sinalizador. Normalmente a gente tem que pensar que o mosquito contaminado está naquela região, né? E o cachorro é só mais uma vítima dessa doença. Eu gostaria, inclusive, dessa pergunta aqui, vocês todos participassem. Ocorreu um caso polêmico em julho de 2012. Foi um cão chamado Scooby, pois o mesmo foi amarrado a uma motocicleta arrastada pelo dono por 4 km até o centro dos Zonóis, em Campo Grande. O exame atestou que o bicho tinha leishmaniose. Os internautas fizeram uma campanha para que o Scooby não fosse sacrificado. O cachorro foi levado a uma clínica veterinária para receber tratamento contra a doença, com autorização da Prefeitura de Campo Grande. No ano de 2013, a veterinária Sibeli, então presidente da CRMV-MS, defendeu publicamente o tratamento contra a leishmaniose em cães. Por conta disso, foi destituída do cargo. Ela disse que após 5 meses de tratamento, o vira-lata não tinha mais nenhum sintoma da doença. O que significa a vitória da legalização do tratamento para nossos animais, para todos aqueles que defendem a vida deles, doutor? Primeiro eu quero passar esse caso do Scooby, que é o nosso caso, hoje um dos casos mais promissores do tratamento de leishmaniose no Brasil. Ele seria o caso que a gente chama de número 1 da liberação, né? Onde um presidente de um conselho regional de medicina veterinária, ele foi contra as leis que tingem nosso país. Então, ela foi destituída do cargo na época e fez o tratamento do cachorrinho Scooby, né? Ele foi tratado com sucesso, como a gente sabe, com alguns dos nossos amigos, igual o professor André Luiz Fonseca, né? E a vitória da legalização, ela é de suma importância não só por a gente poder tratar, mas o mais importante é que a gente vai poder, nesse momento, lutar contra a eutanásia, que é uma medida realmente que tem apavorado a classe veterinária, e a gente sabe que ela não tem hoje impacto nenhum em relação ao controle da leishmaniose no país. A vitória na legislação significa preservar a vida de um ser vivo, né? Significa preservar a vida do melhor amigo do homem, que é o cachorro. E significa também um primeiro passo de outras vitórias que têm que ser conquistadas, transformar esse tratamento em campanha de vacinação, em campanha em que o poder público proporcione para aquelas pessoas que não têm condições de tratar os seus cachorros, proporcione o tratamento adequado e não a eutanásia, né? Como a gente havia conversado agora há pouco no intervalo, a eutanásia não resolve o problema. Combater o mosquito sim resolve o problema. E os centros de zoonose, eles não deveriam buscar a eutanásia, sim o tratamento dos cachorros e cobrar do próprio poder público que combata o mosquito. Combatendo o mosquito, não só o cachorro, mas o ser humano e outros vetores de doença que não seja a leishmaniose, ao se combater, por exemplo, mantendo as vias públicas limpas, essas áreas de desmatamento, né, de grotas. Se a gente manter isso de forma adequada, além de prevenir contra a leishmaniose, a gente vai prevenir outras doenças. Muitas outras doenças, porque as pessoas, não falando, claro, não falando mal de ninguém, mas a gente já observou, a gente tem um hábito de só fechar a porta depois que é roubado. Precisa virar epidemia, precisa virar tragédia para que as pessoas consigam fechar suas portas e prevenir. Você vê não só isso com a leishmaniose,
mas com vários outros tipos de doença. E por aí. É preciso ser tragédia para que as pessoas se eduquem. Educação vem de berço, vem de casa. Você não tem que ser rico para ser educado. Educação é você cuidar bem do seu quintal. Você lembra que você vai no interior, você chega naquelas casinhas do interior, aqueles terreiros tudo varridinho, tudo limpinho. Pessoas, eu lembro, lugares que ainda se usa até antigo, mas o pote, tudo cobertinho, tudo limpinho, seus copinhos areados, sua casinha. Você não vê água em volta da casa, sabe, próximo aos igarapés, tudo arrumadinho. Você não vê vasilha cheia de água. Quer dizer, são pessoas com tão pouco recurso, mas eles próprios se cuidam. Aí na cidade você vê valas no quintal, imunda de lixo, água, garrafas cheias de água. Quer dizer, você come e joga qualquer coisa em qualquer lugar. Tudo isso ajuda a aumentar o número de doenças, não só da leishmaniose. Então as pessoas fizeram dos cães uma vítima, um marketing para ser sacrificado, sendo que a culpa não é nossa mesmo. E outra questão muito importante também, eu não queria ressaltar essa questão, é em relação à adoção do animal. Quando a gente pega o animal, um filhote bonitinho, engraçado, legal, o cachorrinho fica brincando, mas a gente não pode esquecer das responsabilidades, porque ele, pelo menos para mim, começa a fazer parte da família. Para outros, é uma diversão, é um passatempo, mas que essas pessoas tenham pelo menos respeito ao pegar um animal e cuidá-lo. Tem que cuidar, porque ao identificar a primeira barreira, identificar que aquele animal tem leishmaniose, eles simplesmente descartam, jogam na rua, sem procurar o poder público, sem procurar tratamento. Existem formas de tratamento, então tem que ter respeito pelo animal. Se você não gosta, não considera como membro de família, tenha pelo menos respeito. Eu acho que isso vai melhorar a vida de muita gente. Hoje eu já acredito que vai ser muito difícil para pessoas como a gente, que gostam e respeitam animais. Porque você está vendo tanta maldade, você abre o Face, você vê casos absurdos, gente, de pessoas que maltratam cães, não só cães, como qualquer tipo de animal. Então fica difícil hoje em dia. A criança, se você vai adotar um animal e dar para o seu filho, será que antes você não poderia sentar, conversar com ele, ver se ele tem possibilidade de cuidar daquele animalzinho, explicar que ele vai durar? Qual a idade máxima, doutor, da vida de um cãozinho? Depende muito, né? Normalmente depende bastante da raça, mas a média de idade aqui em Marabá, assim, de um cão bem cuidado, entre 10 a 15 anos. Olha, você vê, 15 anos passam, é uma vida, mas passa rápido. Então, durante 15 anos, você vai ter um membro na família, que ele vai chegar uma hora, ele vai sentir dor. Ele vai, olha, tudo que nós sentimos, ele também sente. Ele perde, chega uma época que ele começa a perder os dentes, né? Por exemplo, eu estou com uma que já está perdendo o primeiro dentinho dela. Então eles sentem dores, eles têm problema de visão. Você já pensou que um animalzinho, por exemplo, esse rapaz que eu abri o programa aqui, que falamos do cachorrinho dele, o Scooby, ele ficou 1 ano com esse cachorrinho, com a última deficiência que ele apresentou foi ficar cegueira. Mas esse cachorrinho tinha 5 anos na cadeira de roda. Mas era assim, ele trocava a fralda todo dia, ele tinha... O amor dele era tão grande que o cachorro parecia que não... A cada dia mais melhorava. Então são cuidados que ele tinha que não é qualquer pessoa que vai ter. É a mesma coisa, quando você tem um filho, você imagina que ele vai adoecer, que se sofrer um acidente, acontecer alguma coisa dessa, você vai dispensar o seu filho? Então a mesma coisa, eu acho que é um animal. As pessoas têm que começar a se conscientizar. Eu acho que faltam muito também campanhas educativas, principalmente também nas escolas. A participação de crianças, demonstração, assim, sabe? Aquela coisa que você procura, que a criança é o melhor professor. Eu acho que ele aprende e ensina. Mas ele tem uma, assim, é como uma esponjazinha, ele absorve tudo que ele vê. Então acho que o melhor aprendiz é o aluno, para que você possa trabalhar campanhas educativas como essa agora, principalmente conscientização. Você no abrigo lá, Andréia, em relação a essas novas leis, tudo que aponta aqui, aquilo que você está vendo de vantagem, tudo isso? Olha, eu acho que o principal é a legalização, como o doutor Arthur falou, porque com a proibição, os veterinários ficavam, de certa maneira, impedidos de poder fazer o tratamento, né? Porque não havia
aceitação, né, do poder público em relação a liberar o tratamento para os animais. Então isso vai facilitar, porque eu até assim, já li algumas coisas sobre casos em que, por exemplo, foi descoberto que a pessoa estava fazendo tratamento, ela na época precisou entrar na justiça e solicitar autorização judicial para poder continuar, fez algumas alegações e continuar o tratamento com um documento assinado por um juiz permitindo isso, porque havia uma perseguição em relação aos profissionais que porventura viessem a fazer o tratamento. Então, com isso, facilitou, porque as pessoas não precisam, talvez, quem sabe, esconder, né, ou negligenciar de alguma maneira isso, porque agora o processo está liberado e a pessoa que quiser e tiver condições de fazer esse tratamento vai poder fazer, né? Isso facilita. Mas para nós, como ONG, ainda é importante que o poder público se envolva no combate ao mosquito, porque o que a gente quer é que os animais deixem de ter a doença, porque, igual eu disse, a gente resgata muitos, mas nem todos vão ter uma chance por conta dessa doença, e até mesmo porque a ONG não tem condições de tratar todos esses animais com leishmaniose, e realmente tem muitos casos de cães na cidade, né? É uma situação preocupante, mas preocupante também em relação ao ser humano, e que as pessoas possam ter consciência, assim, disso, sabe, de que tem como prevenir, tem como evitar isso, sem que a culpa seja, né, do cachorro, do animal. Às vezes eu fico me perguntando, eu não me imagino chegar em casa e não saber que tem um cachorrinho me esperando. Eu não sei como é que tem pessoas que é capaz de machucar, magoar tá acontecendo do lado, lá tem um cachorrinho. Ontem o cara passou por cima da perninha dele de propósito. E ele se intocou lá dentro da casa. Eu não posso entrar para saber como é que ele está. Eu sei que ele está doente, está machucado. E eu estava alimentando ele, às vezes à noite, quando ele ia lá na porta. E eu fico assim pensando, o que deu na cabeça daquele cara em passar e machucar aquele animal que estava deitadinho, não estava ofendendo ninguém. Muito difícil. Então, essa questão que você falou de conscientização, a ONG tem algumas ideias e alguns projetos em relação a isso. Uma delas é fazer um evento chamado Caminhada, que seria reunir pessoas que têm animais, que gostam, fazer uma caminhada onde os animais participem dessa caminhada. E nesse processo aí, fazer uma divulgação com panfletagem, porque, igual você disse, uma criança, ela vê o pai fazer uma coisa dessas, né? Maltratar um animal. O que ela aprende com isso? Que ela não precisa ter respeito por aquele ser, né? Que a gente possa, talvez dessa maneira, mostrar que não, que realmente eles merecem respeito, né? E que não é porque alguns fazem maldades que a gente possa, de alguma maneira, interferir nesse processo para que as crianças vejam que é preciso respeitar, né? Porque, como você disse, elas são uma esponja. Se elas vivem num ambiente onde maltratar é uma coisa normal, provavelmente elas vão ser adultos que vão maltratar animais, né? Você pode observar que criança que já é criada em lugar violento, obrigatoriamente elas tornam pessoas violentas, né? Isso em todos os sentidos. Bem, muitos cachorros aqui nas ruas jogados com doenças, até mesmo que está sendo assim abatidos, né? Tais cachorros não têm donos, não quer dizer, eu não estou entendendo direito aquelas coisas, não tem donos. É possível que alguém cuide. Como está a ONG em relação a esse trabalho de resgatar esses cães? Esses infectados você já disse mais ou menos, mas vocês estão tendo um suporte para arrecadar, para pegar esses cachorros? Então, a ONG, ela conseguiu, com a ajuda de algumas pessoas têm alguns processos na justiça, e o Ministério Público condiciona apenas alternativas. Então, o que acontece? A gente teve alguns processos que foram revertidos, valores para a ONG, para a construção de parte do abrigo. Nós temos um terreno que foi doado, né? Eu conheço a história. Isso. E aí a gente construiu uma parte do projeto. A gente não conseguiu recurso para construir tudo. A gente construiu uma parte, está no final das obras. A gente já tem lá na ONG uns 10 animais no abrigo, colocados lá. A gente tem recebido realmente todos os dias pedido de ajuda para resgate, mas a ONG nesse momento não tem recursos financeiros para atender todas as solicitações de resgate. O que a gente tem feito? A gente tem pego os casos mais graves, as situações assim que se a gente sabe que mais 1 ou 2 dias o animal não iria resistir, os casos, porque assim, tem gente que pede ajuda para o animal que está passando,
saudável na rua, e a ONG gostaria de realmente pegar todos, mas a gente nem todas as vezes consegue. Então a gente está pegando os casos mais graves, recolhendo e levando lá pro abrigo. Mas antes disso a gente precisa levar para o veterinário, e a gente já tem alguns valores a serem pagos nos veterinários que são parceiros, que a gente precisa saldar antes de levar e pedir que eles atendam mais animais sem esse pagamento, né? Então, assim, a dificuldade hoje está sendo financeira mesmo, porque o abrigo, que era uma luta, a gente já conseguiu fazer pelo menos uma parte, né? Nós vamos aos comerciais, oferecimento da Renovar, e eu volto já para o final do debate e as nossas considerações finais. 11 horas e 36 minutinhos, o oferecimento do Dr. Marcelo Berman, dermatologista, e Dr. Tiago Barros, nefrologista. A todos vocês, muito obrigado, meus amigos, por me ajudar a manter esse programa. Bem, chegando no final do debate aqui, nós vamos hoje, inclusive eu quero ver com o doutor, o tratamento, doutor, da leishmaniose, hoje, tem disponibilidade na sua clínica em pele animal? Hoje a gente vai iniciar o tratamento ainda, né? Então a gente está fazendo as triagens dos animais doentes e a gente está fazendo os cuidados necessários até ter a liberação do tratamento definitivo com o Literforan. Então, caso o proprietário já tenha um animal doente, a gente começa a fazer os cuidados para fazer a manutenção do animal para ele não debilitar. Certo. Doutor, quanto tempo leva o tratamento desse? Vai pela raça? Ou é anos, é meses? Então, a princípio, o tratamento, o período dele é de 1 ano, mínimo de 1 ano, né? Então, desde suporte nutricional, suporte de suplemento alimentar, suporte medicamentoso, fluidoterapia em alguns animais que têm problemas renais, né? E para manter o animal saudável. Então, a partir de 1 ano, a gente sabe que alguns animais começam a ter a cura clínica e a partir disso ele pode chegar a ter a cura parasitológica da doença. Inclusive, muita gente não sabe que às vezes o animal, gente, às vezes não foi picado pelo mosquito. Às vezes, como o doutor explicou, as mães, né, os bebês mais fracos podem trazer na corrente sanguínea, né? Pegar. Então, a leishmaniose, ela pode ser passada no cão. No humano isso não tem relato ainda. Certo. Por via transplacentária, então os filhotes, eles nascem com a doença quando a mãe está contaminada e por contato sexual de um macho ou uma fêmea contaminada. Então são 2 vias um pouco diferentes das vias humanas. E uma das vias também acho que até de diminuir também, principalmente quando a gente fala desses animais soltos aí na rua, que ninguém tem uma pergunta para o senhor, doutor, de quem é a responsabilidade, induzir as pessoas a castração dos animais, né, para que a gente possa diminuir esses riscos. Não simplesmente eutanasiar os animais, sair matando os animais. Mas, doutor, esses animais que ficam aí na rua, estão abandonados, a gente tem até medo, às vezes, por exemplo, de falar, e isso acabar sendo mal interpretado. Afinal de contas, de quem são a responsabilidade? A Constituição Federal, Adriana, no artigo 225, ela garante a todos um meio ambiente ecologicamente equilibrado. E essa noção de meio ambiente ecologicamente equilibrado está ligada à saúde, está ligada ao cuidado dos animais. Então, por se tratar de direito difuso, a responsabilidade não é só do poder público, mas é da coletividade, é de você que está nos ouvindo, são de todas as pessoas, inclusive do poder público. Tratar desses animais, cuidar dos animais, não só dos animais, de todo o meio ambiente de forma geral, que inclui as pessoas, inclui os animais, inclui a fauna, a flora, enfim, tudo que é ligado ao mundo em que vivemos. Aí eu pergunto agora para vocês, a gente vai fazer uma pequena reflexão. Muita gente perguntou assim, poxa, Adriana, preocupada com o cachorro, os problemas do cachorro, com a situação atual do país, com tantos problemas. Do seu ponto de vista, doutor, o que você me diz? Que se a gente consegue cuidar para algumas pessoas consideram pequenas coisas, a gente consegue cuidar dos grandes problemas também. Então, tratar dos animais
é tão importante quanto tratar das pessoas, porque, como eu falei, é um dever da sociedade buscar um meio ambiente ecologicamente equilibrado, e aí a gente consegue equilibrar essa situação a partir do momento em que a gente cuida de todas as espécies, dos seres humanos, dos animais e de tudo que possa fazer do mundo um mundo melhor. Doutor Arthur, uma da curiosidade das pessoas, a sua clínica lá no Império Animal tem excelente referência em questão de tratamento pelo amor, pela dedicação que o senhor tem com esses serizinhos. Me diga uma coisa, existe uma internação? Como funciona lá a clínica, doutor? Porque muita gente agora, com essa liberação, vai lhe procurar em outras clínicas, claro, para esse tratamento. Porque isso era... todo mundo queria tratar as suas cães, não sabia como. Então, a princípio, a gente conta com atendimento veterinário em áreas especializadas, como a parte de dermatologia, que é principalmente a área que a gente atua relacionada à leishmaniose, né? Na parte de ortopedia veterinária, a parte de neurologia veterinária também a gente conta com especialistas. Hoje a gente conta com um centro cirúrgico bem equipado, então cirurgias complexas, a gente tem conseguido, eventualmente em cirurgias mais complexas, trazer profissionais mais qualificados também para realizar esses procedimentos. O internamento também a gente trabalha 24 horas, apesar de a gente não atender 24 horas, os nossos pacientes de internamento eles são atendidos 24 horas, né, com medicação, fluidoterapia, suporte alimentar. Então, a gente não deixa o nosso paciente desassistido durante nenhuma hora do dia. Você ouviu bem a maneira que ele falou, nossos pacientes, você viu? Você entendeu? Que é amar cachorro, que é gostar, que é respeitar a vida. Isso é importante. Andréia, minha querida, o que você precisaria de ajuda para que a ONG pudesse fluir melhor e a gente pudesse ajudar em alguma coisa? Você aproveita e já pode estar passando aí as maiores necessidades, o que você gostaria de pedir o apoio. Porque nós estamos na internet, nós estamos no mundo inteiro, tem muita gente fora daqui ouvindo nosso programa. Ok. Então, a ONG está aceitando diversas doações. Você pode doar ração, você pode doar valores em dinheiro, ou fazendo depósito na conta da própria ONG, que a gente tem uma conta no Banco Sicredi, agência 3828, conta 21722, dígito 0. Ou então você pode fazer doações nas clínicas. Você pode procurar uma clínica veterinária que você já é cliente, já leva o seu animal, e falar que você quer deixar um valor para doação, para pagamento dos tratamentos que a ONG vem fazendo nos animais. A gente também trabalha assim. Se você tem medicamento, o meu animal tomava um medicamento, o que eu comprei sobrou, a ONG também aceita esse tipo de doação, porque isso reduz o nosso custo quando a gente vai tratar os animais, né? Então, se você tiver medicamento que sobrou de tratamento do seu cachorro, a gente também aceita. E você pode também deixar esses medicamentos nas clínicas, né? Normalmente eles nos ligam e falam, olha, veio alguém aqui, perguntou sobre a ONG, deixou aqui uma sacola com a medicação. E aí uma de nossas voluntárias vai até a clínica e aí pega essa medicação para a gente poder utilizar nos animais que a gente tem e nos animais que a gente... A ONG tem um ideal que é a castração, você falou da castração, e para esse processo, além da medicação e tudo, a gente precisa do recurso financeiro, porque as clínicas nos ajudam muito, né, em relação a isso, mas a gente tem um custo para fazer essas cirurgias. A ONG não tem um local, um centro cirúrgico ainda, né, nós sonhamos com isso, está no projeto. Mas então quem quiser fazer a doação em dinheiro também nos ajuda muito, porque todos os animais que a gente resgata, a gente faz a castração, não doa sem ser castrado, justamente porque a gente acredita que a castração sim vai diminuir esses animais errantes na rua, né? Esses animais sofrendo, essa questão. E as pessoas às vezes falam, você se preocupa com o cachorro, tem tanta gente precisando, mas tem muita gente ajudando gente também. Eu acho que tem que ser segmentado mesmo, uma parte ajuda as pessoas, a outra ajuda os animais, e como o doutor falou, animais na rua doentes fazem mal para os seres humanos também. E a gente está pensando no ser humano quando a gente está cuidando do animal, né? Eu conheço pessoas idosas que está sendo feito tratamento. Engraçado, foram feitos um teste, 6 idosos. 3 eles deram um cachorrinho para eles cuidar.
e 3 não. Os 3 que pegaram o cachorrinho, que faz companhia, que ele cuida, que ele se preocupa, a recuperação foi incrível. Os 3 que ficaram sozinhos não têm a mesma recuperação. Você vê a importância do animal, porque o animal tirou ele daquela solidão, resgatou ele daquele mundo vazio que ele estava e preencheu com amor. Isso é importante, a gente tem que entender isso. O poder do amor de um animal. Então você pode, a mesma coisa você faz com uma criança. Experimenta pegar uma pessoa de idade, que você diz a essa pessoa não tem mais nada a fazer. Dê um animal para ele cuidar. Deixa o animal, ensina ele a amar, para você, se ele não volta daquele mundo obscuro. As pessoas têm que entender. Eu não sei nem como falar, tem hora que me revolta cada vez que eu vejo alguém dizer assim, tem que matar um animal. Eles só não falam, gente, mas sentem dor. Doutor, eu queria lhe perguntar, na sua clínica faz a castração? A gente faz a castração e a gente também tem um valor solidário para os protetores, né? A gente disponibiliza um desconto de 50% do valor, porque a gente sabe que a castração é uma ação social. Então a gente faz parte também do processo e a gente tem a ajudar a comunidade a diminuir a quantidade de cães de rua. Depois nós vamos fazer uma coisa, Valéria, nós vamos realizar uma campanha, o doutor Arthur pode estar aí com a clínica dele, pode ter muitos padrinhos que podem, através, doar a castração, inclusive ajudar no tratamento da leishmaniose, através da clínica do doutor Arthur. Você não precisa, talvez, adotar aquele animal, mas você pode pagar o tratamento, você pode pagar a castração, você já está fazendo a sua parte. Porque tem gente que às vezes não tem nem ambiente para ter um animal, mas ele quer ter uma boa ação com o animal, não é verdade? E já é um dia de contribuir. Então, quem quiser ajudar, no próximo programa aqui a gente vai ver direitinho como fazer para ajudar. Você pode procurar as meninas de Focinho Carente, você pode procurar o doutor Arthur, ver esse tratamento e adotar uma criança. É como você adotar um bebezinho de animal, e você não pode levar para casa, mas você ajudou a prevenir a saúde dele. Então a ONG pode estar cuidando disso aí. Não é, meninas? Vocês vão desenvolver essa campanha, né? Sim, a gente tem no Face, para ser padrinho dos teus animais, você pode escolher um animal e apadrinhá-lo. Pois é, você não pode levar para cá, mas você pode ajudar. Eu gostaria de dar a conclusão final de vocês, os agradecimentos a vocês, a todos os nossos ouvintes. Doutor Arthur, muito obrigado pela sua presença. Foi um programa maravilhoso. Eu espero que esse tratamento seja, assim, um sucesso aqui na nossa região, porque Marabá ainda é uma cidade que muita gente ama animais. E é um orgulho saber que tem pessoas como o senhor, que defendem. Se você ama tantos animais, imagina do que você não é capaz como ser humano. Por aí que a gente tira uma ideia. Muito obrigado pela sua presença. As suas considerações finais, por favor. Adriano, obrigado pelo convite mais uma vez. Eu fico muito feliz, foi muito gostoso esse sábado aqui estar presente aqui na rádio. E eu realmente estou muito feliz essas últimas semanas com a liberação do tratamento. E eu espero que assim que saia seja acessível, principalmente tenho conversado com a empresa que é a Virbac Brasil em relação a preço, porque a nossa população, ao contrário de uma União Europeia, não tem um salário tão digno, né? Não tem um suporte tão grande social, de apoio à comunidade como lá, né? Então, eu espero que seja liberado a comercialização e a gente consiga realmente ter um preço acessível a toda a população do país. Verdade. Doutor Diogo, suas considerações, por favor. Eu agradeço a participação no programa e minhas considerações, elas giram em torno da consciência. Então, que você, nossos ouvintes, comece a se conscientizar e criar um hábito de limpeza dentro da própria casa para depois cobrar do poder público. E você que já faz essa limpeza, você já pode cobrar do poder público, porque você vai combater o vetor da doença, da leishmaniose. Combatendo o vetor da doença, a gente não precisa pensar em tratamento, porque é natural que se você combate o mosquito, você acaba com o vetor que provoca a leishmaniose.
Então, esse tipo de ação social, se você não tem um amor, um carinho pelo animal, você pode cobrar do poder público que eles disponham de políticas que melhorem as condições de vida do ser humano, que por consequente vai estar melhorando também a condição do animal, vai estar evitando a doença, várias doenças, não só a leishmaniose. E eu fico agradecido e fico feliz sobre essa nota técnica que está permitindo o tratamento por meio do medicamento que o doutor Arthur sempre me lembra. E ele fala com facilidade nesse nome. Um dia eu aprendo a falar, mas esse medicamento ele vai permitir fazer o tratamento desses animais e vocês não precisam buscar a eutanásia. Existe tratamento, existe controle, basta vocês se informarem. Aí muita gente diz, Adriana, mas é caro esse tratamento, será que nós vamos ter condições? Você não sabe brigar pelo que você quer, não? O povo unido é uma força. Lá na hora da gente cobrar do poder público aí, né? Uma ajuda, um meio de facilitar, como a gente ter esse medicamento, um tratamento criar uma campanha. Vamos fazer uma campanha, gente. O povo unido consegue coisa que até Deus duvida. Vai depender de vocês, né? Eu, pelo menos, pode contar comigo. Posso não ir muito longe, mas minha voz vai. Andréia, suas considerações finais, por favor, minha querida. Quero agradecer a oportunidade, o convite para que a ONG pudesse falar um pouco. E assim, eu acho que é incrível a gente poder ter um canal aberto assim para passar informação, porque realmente muitas coisas acontecem porque a pessoa não tem essa informação e eu fico muito feliz com isso, que você tenha essa iniciativa de informar as pessoas do que realmente elas podem ou que não podem fazer. Isso é muito legal, muito bacana. Doutor Arthur, qual o telefone da sua clínica, por favor? Nosso telefone lá é o 3322-4004. E deu interesse, eu gosto muito de falar, o rádio é meio mágico, né? E eu gosto de ensinar como uma pessoa para ir à sua clínica. Então, ali, a nossa clínica, ela fica na VP6, né? Subindo o Shopping Verdes Mares, né? Isso, você passa na vez mais. Isso, faz o contorno e no retorno é a nossa clínica. Certo. Eu estou dizendo isso porque muita gente, negócio de folha, eu não entendo muito. Prefiro dar o caminho às pernas. Andréia, muito obrigado. Lembrando a vocês que o Focinho Carente não está recolhendo os animais por falta de estrutura também, tá, gente? Então está na hora de vocês fazer uma visitinha lá. Bora fazer uma visita, ver como é que está a situação. Quem sabe você tem alguma coisa que possa estar doando, ajudando esses animais. O doutor Diogo aqui, como advogado, eu agradeço a sua presença, espero que você volte em outras matérias, nós temos outras matérias. Obrigado, eu que agradeço. O senhor é muito atuante na área de meio ambiente, né? Então nós temos muita coisa para conversar ainda. E o doutor Arthur, como essa pessoa maravilhosa veterinária, eu agradeço a todos vocês. A Renovar, Quitanda do Bairro, Unimed, Farmácia Santa Cruz, Tertúlia Churrascaria. Falar nisso, nós estamos saindo aqui já na hora do almoço. Tem churrascaria melhor do que a Tertúlia Gourmet. Sem contar que você tem opção. Acho que você conhece, né, Diogo? Conheço. Você viu o ambiente? É o único lugar que eu ainda vejo as pessoas sentarem e conversar sem precisar botar um telefone na testa. Porque hoje você chega nos ambientes, você não consegue mais. Está todo mundo focado no celular, esquecendo de olhar uma para as outras e conversar. E aquele ambiente, aquela música, aquele ambiente gostoso, você senta, você almoça com tranquilidade. E tem mais, gente, as pessoas pensam que é caro, né? Porque é só para rico. Não. As pessoas confundem qualidade, ambiente bom com alto preço. Não é verdade isso. Eu digo porque meu salário não daria para comer mais, né? Mas eu almoço lá no Tertúlia com a minha filha e adoro, acho um ambiente maravilhoso, apesar que ele é meu cliente. Mas falo de uma coisa que tem consciência, né? Porque acho que vai também muito do que você come, né, meu amigo? Se você souber se educar na hora da balança, né? Então não vai custar tão caro. E a minha diretora está com o dedinho me apontando que eu estou falando muito. A todos vocês, eu convido vocês para um belo almoço no Churrascaria Tertúlia. Fica ali no caminho do aeroporto. Amanhã, hoje, você vai dispor de feijoada, marisco, enfim. Hoje você chega num restaurante para encontrar boa bacalhoada, ter tudo do bom e do melhor, com o preço que tem a Tertúlia, fica difícil. O convite fica aberto até sábado, se Deus quiser. Um beijo, um abraço. Neide, meus parabéns, minha Neide, amiga querida. Tchau.